A próxima etapa, e a última, é a resolução da camada M. E essa etapa se resume sempre a duas trocas. E a gente vai avaliar as peças da camada M, que são esses 4 meios aqui, para entender que trocas que a gente tem que fazer. Nesse caso aqui, eu tenho essa peça, que é branca e vermelha, entre os centros branco e laranja. Então, ela está com um lado certo. A próxima peça é uma peça branca e laranja e está entre os centros laranja e amarelo. Então, ela também tem um lado certo. A próxima é a peça amarela e vermelha, que está entre os centros amarelo e vermelho. Então, ela está completamente certa. E a última é a peça amarela e laranja, que está entre os centros vermelho e branco. Ela está completamente errada. A maioria das vezes, a gente cai nesse caso, que é um ciclo de 3 peças. Para resolver ele, a gente vai sempre se atentar a essas duas peças, a completamente errada e a completamente certa. A gente vai deixar a camada M em uma posição que a gente deixe a peça completamente errada na camada de cima. Então, nesse caso aqui, ela está. Só que a peça completamente certa não pode ficar na camada de cima, ela tem que ficar embaixo. Então, nessa posição, eu não estou atendendo as duas regras. Se eu girar a camada M nesse sentido aqui, agora sim, a peça completamente errada está na camada de cima e a completamente certa está embaixo. Agora, eu vou trocar essas duas peças aqui de cima, girando em cima 2 vezes. Agora, o que eu fiz foi adicionar mais uma peça completamente certa, que é essa daqui. Agora eu tenho 2 peças completamente certas. A que estava embaixo, que não se alterou, e essa daqui de cima. Então eu vou jogar as duas agora lá para baixo e trocar aqui em cima de novo, girando em cima 2 vezes. Com isso eu fiz as trocas que eu precisava, é só orientar a camada M. Mais um exemplo de ciclo de 3. Nesse caso aqui, a peça completamente errada já está na nossa cara, que é a peça amarela e vermelha, que está entre os centros branco e laranja. Aqui só falta eu encontrar a peça completamente certa, que não é essa, então só pode ser essa daqui de baixo. Ela é laranja e amarela e está entre os centros laranja e amarelo. Bom, aqui já está pronto para a gente fazer a troca, porque a peça completamente errada está em cima e a completamente certa embaixo. Vou trocar essas duas aqui de cima. Com isso, essa daqui também ficou completamente certa. Então, vou jogar essas duas lá para baixo. E agora eu troco as duas de cima de novo, para então orientar o meio e terminar o cubo. Nesse outro caso, eu tenho todas as peças parcialmente certas. A peça branca e vermelha está entre os centros amarelo e vermelho. A peça vermelha e amarela está entre os centros vermelho e branco. Laranja e amarelo entre os centros laranja e branco. E branco e laranja entre os centros laranja e amarelo. Nesse caso, as trocas que eu tenho que fazer estão na vertical. Então eu vou trocar essas duas, então vou colocar as duas aqui na camada de cima e girar em cima 2 vezes. Com isso, essa peça e essa ficaram completamente certas. Se elas estão completamente certas, eu vou jogar as duas lá para baixo. E agora sim, eu giro em cima 2 vezes para terminar as trocas e poder orientar a camada M. Nesse outro caso, eu tenho também todas as peças parcialmente certas. Laranja e amarelo entre os centros vermelho e amarelo. Laranja e branco entre os centros vermelho e branco. Vermelho e branco entre os centros branco e laranja. E vermelho e amarelo entre os centros laranja e amarelo. Nesse caso, as trocas que eu tenho que fazer estão na horizontal, que é essas duas e essas duas. Então aqui eu já posso trocar as duas de cima. Com isso, essas duas ficaram completamente certas. Então eu vou jogá-las lá para baixo, para então trocar as duas de cima e poder orientar a camada do meio. Por fim, tem o caso em que eu tenho todas as peças completamente erradas. Ele pode aparecer assim, com os meios certos, ou pode aparecer assim, com os centros certos. Em qualquer um dos casos, é mais interessante a gente trocar os centros em vez dos meios. E para mudar os centros, a gente vai mudar a posição do cubo assim, para poder girar a camada E, que é essa camada aqui. A gente vai girar o E 2 vezes, meio para qualquer lado, e E 2 vezes de novo, para então orientar a camada M. Mesma coisa para esse caso aqui. A gente vai fazer E2
meio para qualquer lado, E2, e aí só orientar a camada M. E assim a gente terminou a resolução do cubo.